115 anos desse clube gigante. Parabéns, Corinthians. Falta só a gente competente para administrar bem esse clube, né? Que já é grande. Imagine bem administrado. Uma história linda, maravilhosa. Enfim, galera, 115 anos de muita coisa para contar, de muita coisa para comemorar. E eu acredito e eu tenho esperanças que a gente vai comemorar muito mais ainda, tá? Galera, parabéns, Corinthians. Bora seguir aqui com as informações do Corinthians. Teve o jogo de ontem contra o Palmeiras, obviamente. E assim, né? 700 milhões, né? De reforços no Palmeiras. E tomou um cacete do Corinthians com o mistão do Timão ontem. Foi bom de ver isso, né? A cara de frustração dos caras, do Abel Ferreira na entrevista coletiva. Não vou me ater muito ao jogo aqui, tá? Porque eu acho que vocês já viram várias análises também, enfim. Mas só resumindo aqui, não foi, obviamente, um bom jogo do Corinthians, top, não foi, tá? Vamos ser sinceros aqui. No primeiro tempo, o Corinthians faltou garra ali, uma boa parte do primeiro tempo. O Dorival Júnior até cobrou isso, à beira do gramado, porque o time tava meio apático no primeiro tempo, enfim. Mas depois que saiu o gol, né, do Gustavo Henrique, que bateu no peito lá do zagueiro, lá entrou um gol, enfim, o Corinthians deu uma acordada, né? Na reta final aí do primeiro tempo, o Corinthians conseguiu jogar melhor, atacar mais o Palmeiras, mas aí no segundo tempo, novamente, o Palmeiras foi um pouco mais superior do que o Corinthians, quase chegou aí ao segundo gol, enfim. Teve o pênalti também, né, lá no primeiro tempo, que eu acho que foi, tá? A bobada do Charles, enfim, vacilo dele mesmo. Que é um jogadorzinho, né? Cara, o Charles, meu Deus. Mas enfim. Aí teve o segundo tempo, teve algumas falhas individuais, por exemplo, do André Ramalho, bastante desatento na zaga. Corinthians, uma formação de 3 zagueiros, aí depois o Dorival Júnior, né, cobre mais a defesa ali, perto do final do jogo, aí a gente tem os destaques individuais. Bom, Guinegão, por exemplo, cara, correu o campo inteiro, tá? Tanto ele quanto o Breno Bidon aqui foram excelentes na partida, tá? Principalmente o Bidon no segundo tempo, cara, o que o Breno Bidon entregou taticamente, né, de vontade, cara, de garra e de raça, é isso que a torcida, o que nós torcedores corintianos pedimos. Então, tem alguns jogos que ele vai mal? Tem jogos que ele vai bem, enfim, sei lá, ele é meio irregular às vezes, né, o Breno Bidon, mas ontem ele foi muito bem, tá? E o Guinegão, apesar de não ter aquela técnica fantástica toda, correu e tava em todo lugar no gramado, tá? Voltou atrás pra pegar às vezes muitas bolas aí, enfim, vocês vão me zoar, né, lá ele. Mas enfim, voltou e ajudou muito taticamente, tá, a equipe e, cara, fantástico, tá? O Guinegão, bom jogador. O Memphis mal pra caramba, tá? O Memphis mal pra caramba. Tá, beleza, tá voltando aí de lesão e tal, tá se recuperando, mas foi muito mal ontem. Muito mal. Aí a gente teve a entrada do Thales Magno, do Rian, a saída do Maicon, enfim, que foi o xerife ontem, né, da equipe, enfim, mas o Corinthians conseguiu um resultado, um ponto. Tirou os caras da briga lá da parte de cima da tabela pro título, basicamente, assim, né, diminuiu a distância pro Flamengo, tá? E a gente eliminou eles. Se a gente pegar um quadro aqui, comparativo no ano de 2025, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians foi muito superior ao Palmeiras, tá? Eliminação da Copa do Brasil, o Corinthians foi campeão paulista em cima dos caras, diminuiu a chance agora de título deles também. Então assim, o Corinthians basicamente arrebentou o Palmeiras esse ano. Teve uma partida que o Corinthians perdeu lá no primeiro turno e tal, mas o Corinthians tava de ressaca do Paulistão, todo mundo sabe disso. Enfim, mas os caras ficaram realmente frustrados, baita vitória, baita empate do Corinthians pra gente, que foi bom, um pontinho. Vamos subindo aí aos pouquinhos na tabela, né? E agora tem a Copa do Brasil. Enfim, galera, foi um bom jogo, só resumindo aqui pra vocês, pra não me ater muito aos detalhes do jogo de ontem, porque a gente tem atualizações, enfim, aqui com vocês, tá? Bom, já vamos começar aqui, eu só vou pedir, deixa seu like, tá, galera? Esse vídeo pode ser que fique um pouquinho grande, deixa seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, tem atualizações todo dia de Timão, mas já vamos começar por aqui, que o Corinthians prepara o terreno, notícia do meu Timão, para troca dos naming rights da Arena em meio à redução de multa, tá? O Corinthians está avançando nas negociações pela troca dos naming rights da Neoquímica Arena. Como apurado pelo meu timão, a queda da multa rescisória a partir desta segunda-feira, a qual passará a girar em torno de 50 milhões. Facilita o caminho agora para que a diretoria abra conversas com diferentes empresas interessadas em associar sua marca ao estádio alvinegro. Segundo informações levantadas, a Ipera-Pharma, a atual parceira que detém os direitos de 2020, também deve participar das tratativas. Então, assim, tinha empresas, pelo que eu entendi aqui, tinha empresas que estavam meio obscuras. Agora a gente já entende que a Ipera-Pharma também tá nessa briga aí para continuar com a sua marca na Neoquímica Arena. Também deve participar das tratativas, além dela, empresas do setor de apostas esportivas. Aí entra no caso aí, a gente já fica sabendo mais ou menos. Entra no caso aí a Betano, né? Outras empresas de aposta. A Betano é uma das que patrocina até o Brasileirão, tá, galera? A Betano, tá? Demonstram interesse em entrar na disputa. A expectativa nos bastidores é de que o Corinthians consiga um contrato com valor até 3 vezes maior do que o atual, considerado defasado diante dos padrões do mercado, ou seja, até 900 milhões, né, de reais ali. Tem um contrato fechado de 300, né, enfim... É de 300? Eu acho que é mais ou menos de 300. Bater ali uns 900 milhões, mas não dá 3 vezes mais. Não dá, mas enfim.
até, né, 900 milhões, que eu achei pouco, já comentei sobre isso com vocês, tá? Até, enfim, a localidade, o estado de São Paulo, o valor imobiliário, a mídia envolvida em cima desse estádio, assim, os eventos, coisa absurda, cara. O estádio do Corinthians é coisa absurda, então vale muito mais, mas enfim, né? Já falei sobre, é só vocês verem nos meus vídeos anteriores, não vou me ater muito a isso, tá? Mas, se entrar o dinheiro, se chegar a fechar isso mesmo, eu espero que esse valor que o Corinthians vai receber, ele realmente destine para a Arena. Aí junta os valores que o Corinthians precisa se planejar, né, no ano, para poder tanto pagar os juros que vai precisar pagar e tanto também para pagar o saldo devedor para ir amortizando a dívida. Senão os 70 milhões que entrar, os 75 aí que entrar, né, os 80, não vai adiantar de nada, tá? Só vai ficar pagando juros se você não tirar lá do saldo devedor, né? Pagar juros não adianta nada, tá? Mas enfim, aí, o que acontece? Saiu aqui, a galera tá comentando bastante, tá? Porque assim, teve uma análise feita no canal do YouTube aí de um vídeo, tá? Cara, literalmente foi feito por um profissional, não foi qualquer um que fez, tá? Isso, e justamente para chamar a atenção mesmo, envolvendo a Nubank, tá? Sobre o name rights, tá? Se a Nubank participaria de tudo isso. Mano, e assim, galera, de verdade, o vídeo deu uma viralizada, tá? Todo mundo começou a comentar sobre isso daqui, sobre a Nubank no Corinthians, enfim, já colocaram até no fórum lá do meu timão também, sobre a Arena Nubank, porque o vídeo realmente foi feito por um profissional, provavelmente lá de dentro, tá? Porque não é normal. Fizeram até uma arte, tá? Do cartãozinho da Nubank com corintiano roxo, enfim, tem toda uma apresentação da Nubank com uma parceria com o Corinthians, assim, eu achei, cara, fantástico, tá? Eu achei fantástico. Seria top ter a Nubank com name rights do Corinthians e uma parceria, tá? Se envolvesse claramente o que tá dito no vídeo. O nome do canal é Corintiano Roxo. Se vocês quiserem verem lá, mas assim, nitidamente dá pra perceber que essa galerinha tem envolvimento lá com a Nubank e não foi qualquer um que fez. Tá, esse vídeo. Foi gente lá de dentro que fez. Eu acho que justamente pra chamar atenção, não sei se a Nubank tá nas tratativas envolvida por trás lá dentro do Corinthians, só que eu achei bastante interessante. Trouxeram o cartãozinho roxo envolvendo, que poderia envolver a torcida do Corinthians em tudo isso aí, e isso aí, gerar desconto, trazer investimento pra Arena. Enfim, se vocês quiserem dar uma conferida lá, mas claro, é algo especulativo, não é algo firme, não é algo certo, tá? Mas cara, chamou muita atenção. Eu quis trazer isso daqui pra vocês, porque o vídeo é muito interessante, tá? Apesar de não ser algo que é concreto, uma verdade. Mas o plano desse vídeo aqui de Nubank e Corinthians é fantástico. Fora o roxo, né? Que combina demais com o Corinthians, tá? Então assim, eu acharia fantástico. Fantástico mesmo, tá? Mas em breve a gente vai saber aí quem é as empresas por trás de fato, os nomes direitinho, tá? Mas tem empresa de apostas envolvidas, tem a Impera Pharma tá envolvida nisso também, agora a gente já sabe. Vamos ver aí como é que vai o andar da carruagem, tá? Isso aqui é positivo pro Corinthians, ó, não tô sendo negativo, criando crise existencial aí numa galera, né? Ó a crise, cuidado. Bom, enfim, a galera fala que eu sou chato, só falou de coisas negativas. Isso aqui é positivo. Mas vamos lá. Ó, Corinthians trabalha para aumentar valores de patrocínio master também, tá? Clube não descarta trocar a atual patrocinadora. A diretoria quer fechar com valores que ultrapassem 20 milhões anuais. Hoje a Esportes da Sorte contribui com cerca de 105 milhões ao ano. E aí precisa ser conversado. Osmar Stable, a galerinha lá, trabalhem para isso, para aumentar mesmo, trabalhem. E isso aqui pode ser um saldo positivo na conta do Osmar Stable, mas se ele realmente concretizar. Eu vivo batendo no Osmar Stable e tem motivos de sobra pra isso, tá? Inclusive ele vai apanhar ainda nesse vídeo aqui, tá? Já tô adiantando, tá? Mas eu não posso negar os pontos positivos se ele conseguir trazer, porque que ponto positivo o Osmar Stable tem hoje na diretoria do Corinthians? Bom, a gente ainda vai ver nesse vídeo aqui. Mas vamos lá. Se ele conseguir, vai ser bom, obviamente, só que assim, vai gerar um desconforto com a Esporte da Sorte, precisa ser conversado, até porque a Esporte da Sorte, além de patrocinar o Corinthians com esses valores, ainda ajudou na questão do Mendes. Então, tem que ser bem conversado, tem que ser bem tratado isso aí, porque não é simplesmente assim pegar e tirar. Tem multa, enfim, tem um monte de coisa, tá? Mas Corinthians trazer 200 milhões pra camisa é fantástico, tá? Isso é fantástico e é algo realmente muito positivo. E se acontecer mesmo, eu vou dar os parabéns, tá? Vou dar os parabéns. Assim como eu vou criticar também se eu não souber pra onde foi esse dinheiro. Porque é isso que vive acontecendo dentro do Corinthians. Não adianta chegar dinheiro se por um lado, sei lá, ele entra no cano e vai embora, né? Que nem saiu a matéria lá do Globo Esporte ontem, de que o Corinthians tá com eu ia falar superávit, um déficit de 14 milhões. A dívida aumentou, então o que adianta ficar trazendo tanta receita assim e a gente não sabe pra onde vai o dinheiro, né? Então é isso, cara. Então é isso. Tem pontos positivos, mas ao mesmo tempo tem negativo. Mano, é complicado. E eu que sou o cara que fala coisa negativa, eu sou o pior aqui, né? Mas enfim, é algo positivo. E se conseguir fechar um patrocínio de 200 milhões, eu vou dar meus parabéns aqui, tá? Já em relação ao Caio César, ele esteve próximo de reforçar o Corinthians. Olha só, tava palavrado e acabou tudo agora, tá? Negociação acabou paralisada. A permanência do brasileiro é um desejo de Simone Inzaghi, treinador do Al Hilal, e a restrição da FIFA ao Corinthians para inscrever jogadores também se tornou um obstáculo decisivo, tá? Notícia do GE da Globo. Então, tipo assim, já era. Galera,
O transfer ban do Corinthians ainda permanece. A janela, ela vai fechar na terça-feira agora, tá? O Corinthians não vai conseguir contratar ninguém. Ninguém mesmo. Porque não tem dinheiro, os caras lá dentro não tem dinheiro. Ó, a diretoria do Corinthians fez há mais de uma semana uma proposta ao Santos Laguna para quitar o valor referente ao Félix Torres, oferecendo 70% à vista e 30% parcelado. Eu tinha falado 20, eu talvez, né? Vacilei. Até o momento, os mexicanos não deram resposta. O Corinthians contava com 3 laterais direitos contratados. 3 laterais direitos. Só precisa de 1 ou 2, né? Tem... sei lá, mano. É umas coisas malucas que eu vejo aqui, cara. O transfer ban impediu que as negociações tivessem um desfecho positivo. Já era, galera, tá? Referente ao transfer ban aí, é isso. Ó, o Corinthians decidiu encerrar a busca por reforço nessa janela de transferência, já que não conseguiu acordo com o Santos Laguna para retirar o transfer ban. A diretoria chegou a propor o pagamento da dívida lá, que eu falei do Félix Torres, e eles só farão um acordo pelo pagamento integral aos poucos, dos pouco mais de 40 milhões, valor que o clube não tem disponível. 30% só falta. Ele não consegue arrumar, o Corinthians não consegue arrumar um patrocinador, não consegue arrumar alguém que ajude nessa questão do transfer ban. É incrível. É só no Corinthians que acontece essas coisas. Só no Corinthians que acontece essas coisas. Então, esqueçam reforços, tá? Acabou reforços pro Corinthians. O Corinthians não vai conseguir pagar esse transfer ban até terça-feira, no caso até amanhã. Então, já era, moeu todos os reforços, né? E o Dorival Júnior já se conformou ontem na entrevista coletiva falando que realmente ele vai ficar sem reforços. Cara, ele falou ontem na cara, e ele vai ter que se virar com o que tem. Aqui eu elogio o Dorival Júnior dessa vez, tá? Porque assim, ele tá conseguindo fazer um pouco a galera jogar assim, e ele não tem peças, tá? Então, é fogo, não dá pra criticar o Dorival 100%, sendo que o maior culpado disso tudo é a diretoria do Corinthians hoje, tá? Mas vamos lá, ó. Dívida por Rodrigo Garra. As tratativas ainda estão em estágio inicial com o Tajeres. O Corinthians resolveu resolveu ir lá já pra resolver a situação, pra tentar um acordo, já se adiantar pra não tomar o outro transfer ban. Porque se tomar mais um, aí tamo na roça, né? Fora que tem outro, né? Pra 30 dias aí, que é do carro o Rojas. Se o Corinthians não resolver, é pancada de transfer ban novamente. Então, assim, cara, eu tô trazendo as notícias pra vocês aqui que são negativas, porque é o que acontece hoje no Corinthians, galera. Eu não posso disfarçar aqui, eu não posso meter o louco pra vocês. Os positivos eu tô trazendo aí, eu falo, comento, as possibilidades, enfim. Mas tem muito mais negativo do que positivo. E aí eu vou maquiar pra vocês? Eu não vou, tá, galera? Não vou mesmo. Quem não gostar, não gostou, é só se inscrever aí e seguir pra outro canal, tá? Pra ouvir a história da carochinha, ficar ouvindo Haaland no Corinthians, né? E a galera gosta desses canais de fake que fica toda hora mentindo, né, pro torcedor, enfim, ó. E aqui, olha só como é amador essa diretoria que a gente tem hoje. O Osmar Stabile e o Fabinho Soldado foram pegos de surpresa com a venda dos 30% do atacante Pedrinho para o Zenit, né? Apesar de ambos estarem presentes na gestão do Augusto Melo, onde aconteceu a venda da porcentagem, o ex-vice-presidente e o executivo de futebol não foram informados pelo ex-presidente do Corinthians na época do ocorrido. Notícia do Marco Belo, isso aqui, tá? Por ordem de Osmar Stabile, iniciou uma investigação de todos os contratos do clube para ver se há outras transações de jogadores não informados na gestão. Então, peraí. Como é fácil, né, ser dirigente do Corinthians, ser presidente do Corinthians, né? Eu só vou saber se acontecer alguma coisa depois que a água bateu na bunda. Depois que o BO já aconteceu. Depois que aconteceu, não, vai lá, né, resolver. Vamos ver o que aconteceu aí dentro do Corinthians. E ele falou, no início da gestão dele, interina, né, lá no início, que foi em 27 de maio, ele disse que já ia revisar todos os contratos, que já ia mexer em tudo lá dentro já pra resolver esses problemas e não ser pego de surpresa. Isso foi palavras do senhor Osmar Stabile. Ele falou isso aqui. Você vê. Nos dedicar bastante, trabalhar o dia a dia para a gente resolver os principais problemas do Corinthians hoje, né? E o principal problema que nós temos no Corinthians hoje é o financeiro, administrativo e o jurídico, que nós temos que verificar vários contratos. Nós vamos fazer uma gestão de contratos, nós vamos fazer uma gestão à vista, que é para ninguém esquecer do que tem que fazer. Muitas vezes passa batido alguma ação que deveria ser tomada, não tomou. Não tomou por quê? Porque, esqueci. O Corinthians não aguenta mais isso. Então... Impressionante. O cara prometeu isso, mas não fez. O cara não sabia da venda do Cauê, do que estava acontecendo com o Cauê, e agora com o atacante do Pedrinho. O que esses caras fazem lá, pelo amor de Deus? Fabinho Soldado, você tá fazendo aí, irmão? Aí eu não vou passar pano pra você também, não. Caramba... Como é que podem, cara? Isso. Aí eu falo, né? Eu vou elogiar, quando for possível elogiar. Se ele conseguir fechar alguns contratos interessantes, vou elogiar mesmo. Mas eu só tenho coisas negativas pra falar dessa atual diretoria. O que esses caras fizeram? O que o Osmar Stabile fez no Corinthians desde que chegou? Teve uma coisa positiva que ele fez quando ele chegou, e eu preciso falar aqui pra vocês, porque eu não vou ser pilantra ao ponto de falar, não, o cara... na verdade ele não fez praticamente nada desde que chegou no Corinthians, né? Mas ele fez uma coisa boa, tá? Que aí eu tenho que falar, obviamente. Que foi limpar lá a base. Tá? Que tava
cara, tava lotada lá de perreco, né? Enfim, que não deveria ter esses tipos de jogadores, sub-17, sub-20, enfim, tava inchado a base, né, com o senhor Augusto Melo, das contratações da base. Ele chegou lá, revisou os contratos de lá, e aí sim fez a limpeza, tá, a galerinha. Isso foi um ponto positivo do senhor Osmar. Mas de resto, ele só trocou a galerinha que ele queria trocar lá, os parceiros dele, enfim, e é isso, não tem muita coisa. O que esse cara fez aí? Ah, Jorge, tem um contrato da Nike que ele fechou. Mas até o Augusto Melo iria fechar com a Nike, o Adidas, independente, ia vencer de qualquer forma, ia ter que fechar com alguma empresa. Isso, nossa, maravilhoso o que ele fez, né? Enfim, mas é sempre mais do mesmo. E outra coisa, por que ele não vem agora a público falar sobre essas questões? Por que ele não vem a público agora falar desses contratos aí que não foram revisados? Ele não vem, ele não dá uma coletiva, ele não explica as finanças do Corinthians, nem nada, o balancete, nada, esse cara não fez nada ainda no Corinthians. Por isso que eu tô falando que é o mais do mesmo. O esqueminha político antigo, já o modelo já antigo, enfim, galera, eu já falei 1000 vezes pra vocês, cara, tá? Já falei 1000 vezes, não adianta, o Corinthians é isso aí hoje, tá? Escândalo atrás de escândalo, os caras não são realmente profissionais, só tem amador lá dentro, tá? Pantaleão já tá uma semana aí, né, na frente aí, como vice-presidente deliberativo do Corinthians. Ele falou que ia acelerar todos os processos lá e agilizar tudo, mas até agora o cara lá nem apareceu dentro da ética lá do Corinthians, agilizar tudo, que tem senhor Andrés, que tem do William Monteiro Alves, mas enfim, tá todo mundo caladinho lá, aí a gente fica dependendo do Ministério Público pra fazer alguma coisa, porque os caras lá dentro não querem mexer os pauzinhos, tá? Lá ele. Não querem mexer os pauzinhos lá dentro pra incriminar esses caras, sei lá, expulsar, porque é o mínimo que esses caras lá dentro do Conselho Deliberativo, os conselheiros, dirigentes deveriam fazer. O Stabile não explica nada, fica pianinho, fica quietinho, os parceiros dele tá tudo certinho lá dentro, e o Corinthians hoje é isso aí. Infelizmente. Aí, ó, a ideia é entender se houve mais negociações que foram divulgadas. É o Osmar Stabile, meu Deus do céu. Galera, é isso. Por enquanto são as informações, atualizações que eu queria trazer aqui pra vocês, as coisas que acontecem no Corinthians, tá? Deixa seu like, se inscreva no canal. Esse vídeo ficou sim um pouquinho longo, me perdoem, tá? Mas eu quis trazer tudo, englobar num vídeo só aqui, que é melhor, eu achei pra vocês. Enfim, a gente vai voltar aí depois com mais atualizações. Tomara que tenham coisas positivas, notícias maravilhosas. Feche um contrato de Master de 200 milhões, sei lá. Tomara que tenham notícias assim positivas e a gente vai acompanhando, tá? Bom, é isso, galera. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!